Tá no ar, podcast do Thiago. Você que está chegando agora, que está se conectando, seja sempre muito bem-vindo ao nosso encontro semanal, o nosso bate-papo leve, informal, como você está acostumado. Você que está aí conectando pelo YouTube, você que está chegando pela rádio, seja sempre muito bem-vindo. Aqui ao lado do prefeito Thiago Freitas, o nosso co-hoster aqui, Jairo Ribeiro. E estreando aqui um novo convidado aqui também da bancada, nosso amigo Aécio, o nosso amigo de sempre, Jorge McFly, também que já está com a sua bombinha, com o seu kit com house preto. Então, se tiver algum gogo, alguma coisa assim estranha, não estranha não, é porque ele está meio que se recuperando ainda da Covid. Ele foi uma vítima do Covid, o Covid deixou sequelas graves do Jorge McFly, mas o que vale é a intenção e o que vale é o esforço do nosso amigo. então, caso tenha isso, como podcast não tem corte, não tem nada, faz parte, né, Jorge? Exatamente, mas durante uma hora eu tô garantido. Gogo é antigo, né? Gogo. Gogo. Aquele é um termo... Eu já vi muita coisa que me surpreendeu hoje aqui, viu? Essa do Gogo. Chegam mais uma edição, a gente aproveita e manda aquele abração pro pessoal das rádios que estão ouvindo. Muita gente que acompanha o podcast, então... Xingó FM, Rádio Independente FM, Piau FM. E tem novidade, e a gente né? tá chegando daqui a pouquinho na Rádio Milênio também. Então, Médio pessoal, Sertão. O Médio Sertão fica ligado. Daqui a pouquinho também vamos estar chegando aí para estar levando esse bate-papo leve e atual, fazendo a prestação de contas daquilo que está acontecendo aqui em Piranhas, da gestão Juntos por um Futuro Melhor, mas mantendo você também informado sobre aquilo que está acontecendo em Piranhas, no Sertão, em Alagoas, no Nordeste, no Brasil. E o canal no YouTube, que o pessoal pode fazer lá a sua inscrição e ativar o sininho de notificação para quando estivermos no ar, você acompanha aqui o podcast, porque o nosso convidado Aécio... Olá, Aécio, tudo bem? Tudo bem. Vamos ouvir sua voz? Agradecer ao prefeito Thiago pelo convite. Eu sou um ouvinte assíduo do podcast. Eu digo ouvinte porque o podcast ele é retransmitido pela Rádio Xingó FM. Lá E de você é Canindé de São ouvinte Francisco. da rádio, Isso. Eu tenho família lá em Canindé de São Francisco. Vim morar aqui em Piranhas há pouco tempo. Mas tem uma referência do podcast muito no rádio, né, que é retransmitido. Sempre ali na hora do almoço, um horário bem tranquilo para a gente ouvir e ficar atualizado, que o podcast nada mais do que é uma revista semanal, né? A gente fica atualizado aí sobre as novidades. Agradecer novamente o convite do prefeito Thiago. Jorge também, que deu uma força, né? Sempre falava muito da possibilidade de vir aqui conversar. E vamos lá, vamos em frente. O Aécio, ele tem uma linha jornalística. Eu não sei se Aécio chegou a ingressar no curso de jornalismo, mas ele tem uma linha muito... Diz que ele é loroteiro, né? O cara que conversa muito é loroteiro. Então, o cara que é loroteiro, vamos trazer ele pra cá pra também bater o papo com a gente, porque nada mais é essa revista semanal do que a gente tá aqui conversando, do que a gente tá aqui lorotando, falando sobre assuntos relevantes, outros nem tantos relevantes, mas a gente gosta daquela cultura útil e da inútil também. Falando em cultura útil, você comentou sobre a questão de prestação de contas. Eu acho que é muito importante, o lance da transparência e um tema, né, que se vem trabalhando bastante para a conscientização de quem é gestor, sempre mostrar o que vem fazendo com o dinheiro público. E aqui em Piranhas isso é algo que todas as semanas aqui no podcast a gente faz, aquela prestação de contas fazer do que vem sendo feito da semana. E aconteceu o Setembro Amarelo, que é um mês assim, maravilhoso de conscientização, principalmente essa questão da saúde mental, e aqui a gente não ficou de fora, não. Não ficou de fora, e a gente fez uma ação muito bacana, uma parceria entre as secretarias municipal de saúde e a Secretaria Municipal de Educação, onde o mês que passamos foi o mês de setembro, né? E é um mês que sempre faz referência ao Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio e, obviamente, a saúde mental, né? A gente desenvolver ações que tragam o bem-estar mental também das nossas crianças, né? Obviamente. E a gente fez uma busca ativa, né? Então essa foi a parceria da saúde com a educação de algumas crianças que se encaixavam ali dentro do perfil, enfim. E fez uma seleção. Levamos 150 crianças para a cidade de Delmiro Gouveia, que tem lá um cinema, né? Já é a terceira ação que nós fazemos já no cinema. E cada ação um sucesso maior que o outro. Sucesso maior do que o outro. E você sabe que a gente possibilita muitas dessas crianças, muitas dessas pessoas. Não só crianças não, tá? Teve professor que foi lá que disse, rapaz, primeira vez que eu fui para o cinema. E quando eu cheguei lá, rapaz, muito gratificante, porque eu perguntei, né? Quem aqui já veio para o cinema?
muitos levantaram a mão dizendo que não tinha vindo. Não, nunca vim pro cinema. Teve um jovenzinho que disse assim, eu já vim, mas essa é a segunda vez que eu vim. A primeira foi você que me trouxe também. Então, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito por a gente estar possibilitando esses momentos para E essas quando crianças. vocês organizam, é o combo, né? Não só é o cinema, né? Tem Verdade, não. todo o passeio, Tem o aproveita a passeio, viagem, A né? pipoca Tem a do pipoca, cinema, que é... a pipoca, o refrigerante, enfim, é passeio completo. Então, a gente selecionou um filme Divertidamente, que é um filme que fala sobre emoções, né? Um filme que é em desenho animado, né? Animação. E aí ele aborda muito essa questão dos sentimentos. E aí, nesse momento que a gente leva essas crianças para assistirem, esse foi o primeiro momento. No segundo momento lá, reuniu com um grupo de psicólogos, com os professores, e fizemos alguns pequenos grupos para falar sobre essa questão do combate ao suicídio, da importância da gente estar dialogando e estar identificando, né, o perfil ali de cada criança, para que a gente possa estar conversando de perto e a gente está, obviamente, ajudando alguns desses que de repente possam estar passando por uma situação difícil e a gente está fazendo esse acompanhamento. Então, foi uma ação que foi um sucesso. É sempre muito bom a gente estar fazendo esse tipo de ação, saindo da caixinha, né? A gente vê muitas ações aí que se repetem, que tem a sua efetividade, tem, mas quando a gente faz algo diferente para a gente, particularmente, dá uma satisfação muito grande, porque a gente vê a felicidade dos alunos que vão para aquele momento, que participam naquele momento, certamente tem essa função, né, da gente estar dando esse suporte tão importante, emocional, né, e a gente está cuidando, e também está levando eles para fazer o passeio. Então, esse mês de setembro foi o mês, né, que passamos, foi o mês do Setembro Amarelo, combate ao suicídio, e a gente fez, entre outras ações, essa ação muito positiva, que sempre repercute muito bem. O pessoal, né, a gente fez lá postagem, o pessoal sempre divulga, compartilha, porque realmente é uma ação que a gente faz fora da caixinha e que outros municípios amigos, alguns prefeitos amigos, procurou para entender como foi, para que no próximo ano possa replicar também, porque eu acho que as ideias que são boas, a gente tem que realmente replicar. Né? Muita do que a gente faz aqui, eu já replico de outros prefeitos amigos que a gente vê que está fazendo aquelas ações. Eu acho que isso é uma... O que é bom a gente tem que copiar mesmo. Claro. Então, né, acho que faz parte. A gente tem que ter como referência aqueles que fazem. Piranhas hoje já é uma referência para outros municípios e assim a gente vai fortalecendo mutuamente. Inclusive, Paulo diz, né? Sejam imitadores de mim, ou seja, tudo que for bom a gente tem que imitar de forma bem significativa. Tiago, fechou agora o mês de conscientização do Setembro Amarelo, inclusive é importante já que você deixe um recado, de repente alguém que vem passando por um estresse excessivo, angústia, ataques aí de pânico, ansiedade, de repente, assim, tem até o próprio preconceito consigo mesmo de não procurar um profissional. Inclusive, aqui a Secretaria de Saúde tem todo um aparato, um apoio para atender as pessoas que precisem desse tratamento na questão emocional, na questão da saúde mental, que é muito importante você manter a sua paz de espírito. Verdade, e assim, Jário Ribeiro, eu vou até pegar aqui qual é o número do DISC, Jorge. Veja aí o número do DISC, porque tem um DISC também, você. Porque nem sempre as pessoas têm a predisposição de procurar alguém, de querer compartilhar isso. Às vezes acham que Até aquele cultural, sentimento, né? aquele sentimento que está sentindo ali é besteira, ou é normal, ou tem vergonha de que as pessoas vão achar, poxa, eu vou dizer que estou tendo algum tipo de pensamento estranho, não vou conversar isso com ninguém, não. E a gente tem também o DISC. Qual é o número, Jorge? Do DISC? 188. É o 188. Exatamente. Que aí você pode estar ligando de onde você estiver, de onde você estiver ouvindo isso. Você pode ligar para 188 e você vai ter lá. Acho que esse número, eu não sei se ele é 24 horas, mas eu acredito que ele seja no horário comercial. Você, de certeza, você vai ter alguém que vai estar Se não pronto tiver telefone, tem chat também, tem para e-mail. Viu? lhe ouvir também, né? Qual é o e-mail, Jorge? Compartilha aí com a gente também, porque isso aqui é utilidade pública. Então, você que por algum motivo não se sente à vontade para procurar, né, os meios que nós, toda a rede de apoio que o município tem, você pode da sua casa mesmo estar entrando em contato e você tem uma pessoa que vai estar preparada, pronta, né, para te ajudar nesse. Então é o 188, é o DISC 188, tem um nomezinho. Setembro Amarelo, ou no caso é o e-mail, né? Certo. Setembro Amarelo. Peraí, calma. Continue falando já que eu pego ele completo. Enfim, daqui a pouquinho a gente coloca aqui, porque isso aqui é utilidade pública. Já. Claro. Mas o número é o 188. Então, setembroamarelo@abp. @abp.com.br. Então, se você de repente não quero falar, eu quero digitar, existe também esse canal.
você pode estar entrando em contato aí. A gente fala a respeito do Setembro Amarelo e é bom sempre deixar claro para o público a preocupação que a gente tem, porque a saúde mental hoje em dia ela tem que ser discutida de maneira mais séria. A depressão é uma doença grave que pode levar... silenciosa. E silenciosa. Até tempos atrás eu não levava isso tão a sério, até compreender alguns amigos meus que estavam tendo as vidas mudadas por causa de crise de depressão. Então a gente tem que abrir um pouco mais a mente para isso. E o Setembro Amarelo ele não pode ser só figurativo, entendeu? Tipo, não, vou colocar isso aqui no meu stories para mostrar que eu me importo. Não, na verdade você tem que mapear as pessoas mais próximas e sempre tentar acolher aqueles que estão com dificuldades no que se tange à depressão. Você falou bem, Tiago, para quem não conhece bem a área da educação da gestão Tiago Freitas, você tem uma excelente equipe pedagógica que trabalha muito bem com crianças com necessidades especiais e a assistência social faz a sua parte para identificar crianças em situação de risco. O que acontece? Teve um vídeo que reverberou há um tempo atrás de uma criança, eu acredito que viria ter uns 7, 8 anos no máximo, e essa criança estava em uma biblioteca e ela começou a destruir tudo. Virava mesa, derrubava cadeira, derrubava livros. Enquanto isso, a equipe toda, a diretora, ela ficava só olhando o filme. Não pegue não, não pegue não. Meio que com desleixo, tratando o comportamento da criança como se fosse algo que fosse apenas comportamental. Mas nenhuma criança, às vezes, isso é uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção, nenhuma criança, às vezes, que sai daquela rotina básica de que a criança ela tem a necessidade de brincar, de curtir, de se divertir, de ser feliz. Tanto é que ela não leva a sério muito das nossas coisas. Mas quando a criança ela começa a se tornar esse tipo de problema, então tem alguma coisa por trás. O estresse, né? O estresse, entendeu? Às vezes uma família que frequentemente tem casos de violência, ou o marido com a esposa, ou a esposa com o marido, cria um ambiente tão tóxico para a criança, e ela acaba herdando isso e externaliza de outras maneiras que a gente diz, não, é mal educada, é isso. Então é preciso ter olho aberto nessas horas. Tiago, o Centro de Valorização da Vida, que é do número 188, ele possui É o acesso... CVV. Isso, CVV, é isso. Ele tem atendimento por chat, por telefone, e-mail, e ele funciona 24 horas por dia, tá? O e-mail, aqui, o e-mail é o seguinte, você entra no site e aí tem lá uma aba que você consegue encaminhar seu e-mail e tal. Ou conversar por chat. Isso, ou conversar por chat. Exatamente. Qual site é esse? O site é o cvv.org.br. cvv.org. Então, entrando pelo site cvv.org.br, você tem essas informações todas lá. Todas. Que é o CVV, Centro de Valorização Centro de da Vida. Valorização da Vida, que aí você pode também estar ligando para 188, que é o DISC, esse pessoal aí 24 horas, portanto, e você vai ter uma pessoa lá, um profissional apto para estar te ajudando também, conversando com você. Exato. Ô, Tiagão, outra ação legal, que assim, é essa simplicidade que, no fundo, torna algo encantador. Bonito isso, meio poético, né? Aconteceu a formatura do programa Saúde com a gente, e são ações assim bem singelas que vai marcando, vai criando recortes na memória da gente. Assim, você sabe que esse Saúde com a gente, né? Esse programa do governo federal, a gente participou nessa última semana lá, teve a formatura, né, deles, dos agentes de saúde e agentes de endemia, né, onde eles, ao longo aí de um ano, participaram de um curso técnico, onde eles se qualificaram, onde essas palestras foram ministradas por alguns enfermeiros, e a gente pôde estar fazendo uma grande reciclagem, né, e você sabe que muitos daqueles agentes que participaram lá, eles todos de toga, todos organizados, com diploma, com tudo, foi um momento de formatura, né, um momento de celebração desse marco, né, que foi o encerramento desse curso que durou um ano, onde eles saíram lá com essa formação, né, técnica, de certa forma, sendo reciclado, muito importante, a valorização de você e ter a autoestima, lá, né, do profissional. Esses profissionais que, eu tenho certeza ali, alguns nunca tiveram a oportunidade de ter uma formatura, então a gente possibilitou a realização desse momento. Então, muito bacana. Eu queria aqui parabenizar todos eles que tiveram que se dividir, obviamente, entre a sua função do dia a dia, entre a sua função em casa, e estar buscando o conhecimento, né? Então, o empenho de todos eles também. Eu quero aqui parabenizar os nossos agentes de saúde, os nossos agentes de endemias, que vestiram a camisa realmente, entenderam a importância de eles estarem se qualificando, de estarem se reciclando, e a gente pôde participar desse momento aí muito especial, que foi o momento de formatura, né?
Posteriormente, teve ali uma comemoraçãozinha, uma festinha lá no Clube Pajuçara, e a gente, obviamente, não poderia, nesse momento, deixar de fortalecer, de reiterar o nosso abraço. Então, a gestão municipal, sim, abraçou e possibilitou a gente estar fazendo, né, esse momento que foi a formatura dos nossos agentes de anemia, dos nossos agentes de E saúde. é interessante, Tiago, porque assim, todos os servidores, claro, são importantes, mas no que se refere à conexão com a população, agentes de endemia, os agentes de saúde, eu acredito que de servidores é os que mais têm contato com a população. Né? Diretamente, né? O trabalho deles é na comunidade, É trabalho de campo. é na casa deles, entendeu? Então, são aqueles que estão na ponta. E assim, eu, na oportunidade lá, eu parabenizei e agradeci o trabalho de cada um deles, porque a gestão municipal, toda a gestão na realidade, né? Todos os servidores eles são a extensão, né, de quem está fazendo aquele trabalho, né? É uma pirâmide, né? Se você for olhar, tem um prefeito, tem os secretários, tem os colaboradores, e tudo ali faz parte de um grupo. Então, se a gestão ela se os seus colaboradores trabalham da melhor forma possível, repercute positivamente para a gestão. Se eles fazem seu trabalho da forma negativa, da mesma maneira, repercute negativamente. Então, se hoje a gente tem uma gestão bem avaliada, com 90,7% de aprovação, é porque os nossos servidores, e esses, principalmente, que estão lá na parte mais sensível, que é o quê? Que é a saúde, que estão dentro da casa da população, é porque eles estão fazendo o trabalho deles da melhor forma possível. Então, na oportunidade, eu agradeci cada um deles e pedi, né, para que eles continuem fazendo esse trabalho que vem fazendo a diferença e vem sendo essa referência aqui para o Alto Sertão Alagoano. E é por conta disso que a gente tem essa aprovação aí, recorde na história de Piranhas. Exatamente, Tiago. Assim, eu gosto muito de ficar pesquisando nomes de programas, nomes de ações, né? E eu acho que se tem uma coisa que é muito, muito, muito boa aqui, é os nomes que você coloca nos programas, nas ações. Agora, o Construindo Sorrisos, para mim, é um dos mais top dos tops. Rapaz, você sabe que quando foi nessa última semana, teve a É feira. bonito ou não é? Teve Construindo Sorrisos. a feira do MST, a feira do MST. E aí a feira do MST ela acontece, por enquanto, ela está acontecendo uma vez ao ano, onde é aberto o espaço, né? A gestão municipal, obviamente, participa, dando todo o apoio logístico, né, para que eles possam fazer a exposição lá, né, dos artigos, não só artigos da agricultura familiar, né? Então a gente tem ali os produtos orgânicos, todos eles que são cultivados, né, pelos assentados, os filhos dos assentados, não apenas de Piranhas, Olho d'Água do Casado, tem o pessoal de Pariconha, de Água Branca, de Delmiro Gouveia, e aquele espaço ele é aberto para vender artigos de pão de açúcar, tinha gente de pão de açúcar fazendo artesanato de pão de açúcar aqui. Então todos esses artigos que são muito próprios, muito típicos, são expostos lá, doce, enfim, renda, enfim, a parte de crochê, enfim, todos esses produtos são comercializados na feira do MST e foram 2 dias, né? Teve apresentações artísticas, apresentações culturais, e a gente teve lá, né, para prestigiar, obviamente, para comprar lá alguns artigos e tal. E quando a gente estava nessa visita, e aí eu queria também aqui já dizer, eu conversei com o Zé Neto do MST, que é um dos coordenadores aqui da região que nós estamos. Vamos trazê-lo. Vamos trazer o Zé, é verdade. Então, Zé, se prepara aí que a gente vai trazer você aqui também para fazer o podcast. E aí, quando a gente... Eu falei isso, mas me esqueci, bicho, que era que eu tava falando, velho. Toda vez acontece isso. Você tava na feira. Tava falando da feira, sim, do MST. Eu acho que você ia falar da moça que você encontrou, que ia falar do... Sim, certo. Aí a gente tava lá, certo? E aí um dos compromissos que a gente fez primeiramente foi, eu digo, Zé, isso aqui é muito massa, pô. Vamos tornar essa feira, vamos diminuir o espaçamento, porque uma vez no ano fica muito distante. Vamos ver se a gente consegue realizar ela a cada 3 meses, ou minimamente aqui a cada 4 meses a gente está fazendo isso. Então esse é uma das pretensões nossas. Pode contar com a gestão municipal para a gente cuidar dessa parte logística, obviamente. A gente está fomentando isso aqui porque, inclusive, aquece o comércio e a gente ajuda, né, todos eles que vivem, né, disso aí, do seu artesanato, que vive ali, né, da sua agricultura familiar, consegue fazer ali um dinheirinho. Então, esse foi um dos compromissos nossos, né, já a gente fazer isso. E aí, quando a gente estava lá, eu encontrei a Mazé. A Mazé, ela é uma assentada
daqui de Piranhas. E aí ela foi lá, me deu um abraço e tal. Prefeito, rapaz, eu queria, rapaz, lhe agradecer, porque não sei se você tá lembrado, mas eu fui com o Zé Neto lá e eu tinha lhe dito que o meu sonho era eu colocar os meus dentes. E aqui, agora, hoje, a minha vida é outra, minha autoestima é Autoestima outra. é outra. E né? aí, eu digo, rapaz, eu não acredito. Eu digo, mas ela não tava nem lembrado que você... Ela, quando foi lá, ela disse assim, ó, meu sonho é eu colocar meus dentes. E eu disse, não, então vamos resolver isso agora. E aí a gente encaminhou ela para a Secretaria de Saúde, porque a gente tem uma das ações que é justamente essa, Construindo Sorrisos, onde a gente já disponibilizou mais de 500 próteses aqui dentro do município de Piranhas, ao longo aí de algumas edições que nós fizemos. Recentemente teve agora uma última, que foram mais de 100 próteses que nós entregamos agora ainda nesse mês de setembro. E aí a Mazé, ela foi uma das contempladas. E aí ela disse assim, que quando chegou na casa dela, né, que o filho dela estranhou. E aí ela disse que quando é agora, se ela tirar o filho desse, não, mas você tem que colocar porque você tá bonito agora que você tá com seus dentes. Então a gente, às vezes, uma ação que a gente acha que é uma ação Não, muda pequena, a vida mas de muda muita a gente. vida das pessoas. Autoestima. Então, pra gente é muito gratificante a gente encontrar pessoas como a Mazé, que pode estar utilizando dessas políticas públicas que a gente vem desempenhando aqui na frente da Prefeitura Municipal e que vem, sim, mudando a vida, a qualidade de vida das pessoas e realizando sonhos, Jairo Ribeiro. Então, esse é o Construindo Sorrisos. Já contemplaram mais de 500 pessoas aqui em Piranhas ao longo aí de algumas edições. Construindo sorrisos e autoestima é tudo. A autoestima libera aí endorfina e libera serotonina, adrenalina. E coisa melhor do mundo é você levantar com muita autoestima, isso é significativo, né? Não o grande Aécio. É verdade, Jairo. Muito bem, vamos agora para as nossas pautas de atualidades, e já que a gente está aí na área de saúde, vamos falar uma notícia em nível de estado, que é a questão da compra do Hospital do Coração, simplesmente 266 milhões, uma aquisição da Prefeitura de Maceió. Um bom dinheiro, Thiago. É muito dinheiro. Essa ação ela repercutiu, né, na semana passada. Inclusive o prefeito de JHC, ele colocou uma postagem, né? Vem mais um gigante aí, né? Aí teve primeiro a cadeira gigante lá da Orla, depois teve o skate gigante, todo mundo ficou achando que era mais um ponto instagramável gigante, mas não foi não, o gigante foi o Hospital do Coração, que ele anunciou a aquisição pela gestão municipal no valor de 266 milhões, aonde essa que era uma das grandes calcanhar de Aquiles, né? E sempre a oposição batia que Maceió era uma das capitais que ainda não tinha, né, um hospital geral municipal. E aí, com essa aquisição agora, ele vai poder dizer que conseguiu, né, essa aquisição que é muito importante, mas que não passou batido, né? A gente, né, teve aí uma publicação do ministro Renan Filho criticando no sentido do seguinte, não que isso não tenha uma importância, não tenha uma valia para o povo da capital alagoana, porque isso a gente sabe que é muito importante, né? E que vai realmente fazer a diferença. Acho que são mais de 200 leitos que tem lá no hospital e tal. Mas ele disse o seguinte, ele disse 266 milhões, isso aí está cheirando a desvio de recurso público por conta do acordo que teve da Braskem, onde o município de Maceió recebeu 1,6 bi, né, de indenização. E ele disse que com esse recurso aí de 266 milhões, ele construiu 3 hospitais. Hospital Metropolitano, Hospital da Mulher e Hospital da Criança. Então isso repercutiu, né, grandemente. E aí a gente, obviamente, como a gente sempre está trazendo as atualidades aqui. Dividiu opiniões, a gente falando, comenta, a né? gente precisa trazer para cá. O que é que você acha? Se você que é um cara entendido politicamente, aí um cara praticamente cientista político, aí jornalista, desse feito e disso que repercutiu aí, que foi essa aquisição do Hospital do Coração lá em Maceió pela gestão municipal, prefeito de JHC, e toda essa repercussão que está acontecendo. E aí, na sua opinião, houve realmente aí desvio de dinheiro público ou isso aí é um discurso realmente de oposição? Eu acho assim, Tiago, que primeiramente o ministro e sua equipe estão muito atentos, né, para as narrativas que devem ser colocadas para a população refletir. Adquirir um hospital, mas é importante saber o valor e é importante para quem não tem noção de gestão pública
que 220... É porque, assim, o Brasil, depois dos hospitais da Copa, a gente meio que perdeu a referência ali de valores, né? Porque você tinha estádios que eram construídos em outros países com um valor muito abaixo, e aqui no Brasil, né, os valores foram muito acima. Então, achei interessante ele mencionar que pegou com esses valores, ele fez 3 hospitais. Porque quando saiu a notícia, 200 e poucos milhões, nosso senso comum às vezes não percebe que aquele valor ali daria para adquirir, construir 3 hospitais. Não tem noção. Quanto é que se gasta para construir um hospital, né? A gente não tem um Exato. parâmetro, né? Exato. Então, quando a gente faz essa reflexão de fato, né, que é o que o ministro Claro. Renan Filho colocou aqui, 266 milhões, a gente construiu 3 hospitais, Metropolitano, da Mulher Sim. e da Criança. É milhões, É não muito é dinheiro, não né, é Rogério? mil, não é muito- mil, é porque muito a gente dinheiro. tem a impressão que é mil, né? E também, Milhões. atenção a esse valor da Braskem, que é algo que é muito discutido hoje. Eu agora comecei a acompanhar as páginas políticas de Alagoas e vejo que o pessoal questiona muito o que é que vai ser feito com esse dinheiro da Braskem, né? É muito dinheiro, mas está na mão de um gestor, e o gestor ele precisa entender, né, Jorge, que isso é um valor para ações a médio e longo prazo. E aí é claro que é um debate político, mas que a população, já que envolve dinheiro público, tem que ter. Eu tem que acredito, estar atento. ele tocou no ponto, Tiago, da Braskem, e a gente sabe que nesse momento os mais prejudicados até o momento são as pessoas, né? Eu tenho amigos que investiram o dinheiro da vida toda naquele Porque bairro. se você né? pegar o furacão que nos Estados Unidos, lá na Louisiana, lá em Nova Orleans, você pega mais ou menos um desastre natural ali que aconteceu, e o pessoal estava comentando que o acordo ele é bilionário, mas ele ainda é muito pouco para o estrago causado na cidade e para com a vida das pessoas, né? Rapaz, eu passei recentemente, quando estive em Maceió, no bairro do Pinheiro, e parece uma cena de filme, de Walking Dead, sabe? Cidade, Tudo vazio. o bairro totalmente esvaziado, muitas das casas foram fechadas as portas, eu acho que para que nenhum invasor, né, adentre lá, mas o mato grande, porque obviamente não existe gestão municipal lá dentro, porque o bairro está totalmente abandonado, nada funciona, mas falando em Braskem, em desastre natural e tal, a gente viu que voltou à cena aí essa questão da CPI, né, da Braskem, onde o senador Renan Calheiros, ele tem batido, né, fortemente nessa questão, e eles já estão, inclusive, abrindo a possibilidade, né, já houve aí uma indenização para os moradores, acredito que a maior parte já recebeu indenização, mas abre-se aí já uma possibilidade de uma nova indenização, e não apenas para, agora dessa vez, para o estado de Alagoas e para outros municípios também da região metropolitana que foi impactado, né? Você sabe que quando acontece um tipo de desastre desse, você mexe em toda uma cadeia, né? Então, por Geologia, exemplo, né? o mercado imobiliário de Maceió teve uma mudança drástica por conta de toda uma região que teve que ser esvaziada, e isso naturalmente gerou um efeito, né, que alcançou, né, os bairros circunvizinhos. Você tem ali Êxodo, né, que fala. esse êxodo. Então, assim, existe, por exemplo, o bairro ali do Murilópolis, Barro Duro, houve ali um crescimento, por exemplo, no valor do aluguel. A gente tinha um valor que eu acho que Mexe com a economia, né? 50%, pelo menos 50% no valor do aluguel aumentou nesses bairros todos por conta desse pessoal que teve que ser desalojado de lá do Tinha Barra do alta Pinheiro. demanda e pouca oferta. Então, todos os bairros periféricos de Maceió tiveram uma inflação no preço. Viu? Só lembrando, Tiago, eu vi um documentário a respeito desse assunto da Braskem, que já havia uma previsão feita por ambientalistas na época, que acredito que foi no período do regime militar, que as ações da Braskem começaram. Já havia um alerta de que isso poderia acontecer, entendeu? Então é importante que toda vez que se tenha um estudo preliminar ambiental a respeito de uma grande obra, os ambientalistas, os engenheiros e todo o corpo técnico sejam ouvidos. E Mas outros bairros começam a assim, ter rachaduras já, todo né? desastre Problema. natural, ele serve como um alerta, e parece que a população tem que esperar Mas acontecer. esse seria um natural, Tiago? Acho que provocado. Não foi natural, de fato, não foi natural. Mas, por exemplo, não seria um desastre natural, seria um desastre ocasionado pela interferência humana. Mas, por exemplo, a gente teve o caso foi Mariana? Qual foi aquele caso lá da barragem. Da barragem. Da barragem. Brumadinho, né?
Foi Brumadinho, né? Brumadinho. Então, depois do acidente de Brumadinho, foi que a legislação, por exemplo, criou uma nova lei de barragens, onde teve todo um rigor muito mais forte. A gente teve, mais recentemente aqui, o acidente lá de Capitólio. E aí, a partir daquele momento que teve o acidente de Capitólio, teve que ter várias... não uma legislação, mas Os procedimentos. Fugiu agora a palavra. Né? Também não são procedimentos. Deixa eu ver se eu... O que eu vi foi muitas ações por parte dos ministérios públicos, né? Tanto do Estado aqui... Defesa Civil, que tiveram que fazer algumas novas conformidades, entendeu? Condicionantes, era isso que eu queria falar. Pronto. Algumas novas condicionantes para que em outras localidades, que não necessariamente... Por exemplo, a gente está falando aqui do Cânion de São Francisco. Não tem nada a ver, o solo é totalmente diferente. A chuva que tem em Capitólio não é nem de perto a chuva que nós temos aqui. Então, assim, apesar da Defesa Civil, do Ministério Público, de todos esses entes terem vindo aqui em loco, em outras regiões também de Cânion, que tinha ali um pouco parecido, né? Só a questão do Cânion, mas o solo é totalmente diferente. Mas pelo acidente que na época teve lá em Capitólio, todas essas outras regiões tiveram que fazer um novo estudo com IMA, enfim, com Defesa Civil, tiveram que fazer algumas adequações, algumas novas condicionantes, já para você se precaver, porque aconteceu outra situação. Então, por exemplo, a situação da barragem de Brumadinho, que rompeu, repercutiu também nesse mesmo efeito aí de condicionantes que até então a legislação não apertava tanto, mas precisou apertar para que não aconteça futuramente algo do tipo parecido. Então, parece-me que a gente ainda precisa aprender com esses desastres que acontecem. Então, por exemplo, nesse caso aí da Braskem lá, então já havia ali um indício já há muitos anos atrás. E o pessoal disse, oxe, toca esse negócio. Então, parece que espera acontecer um incidente desse para que eles possam trabalhar preventivamente para que em outras localidades não aconteça o problema que aconteceu aqui. Graças a Deus, esse da Braskem não tivemos nenhuma fatalidade, né? Mas a gente teve esse deslize ali de solo e o pessoal ficou numa área que foi condenada, teve que evacuar, mas você imagina a quantidade de pessoas muitos que se criaram naquele bairro, que construíram, que depositaram... Sua vida, né? Depositaram, né, ali muitos recursos que teve na vida toda para comprar uma casa própria e teve que sair dali para colocar o seu negócio. Você imagine hoje o pessoal que era comerciante, que vivia do seu comércio, que estava situado ali naquela região, que hoje está vivendo de quê? Que vendeu propriedades, eu conheço pessoas que vendeu propriedades aqui na região para comprar imóveis lá, né? Então você recebe a indenização, meu amigo, mas a indenização ela não vai nunca repor aquilo que você poderia construiu, que você montou a sua expectativa e que você poderia também estar ganhando, nesse caso dos comerciantes. Então, parece-me que a gente ainda tem que aprender com os erros, com as falhas, o ser humano parece que ele é um pouco assim, né? Espera ter um problema aqui para poder, vamos agora apertar para que não tenha outros problemas. Mas, infelizmente, é desse jeito, Jário Ribeiro. Podcast do Thiago, sempre um bate-papo, né, que foi leve, atual. O pessoal tá ouvindo na rádio. Aquele abração especial para as rádios, Thiago. Sempre aquela alusão para os pessoal das rádios. Da Xingó FM, Rádio Independente FM, Piau FM também. O pessoal do Piau que está nos acompanhando. A audiência lá sempre muito grande. Então, dar aquele grande abraço pessoal do Piau, que dentro de breve a gente vai estar aí entregando essa obra tão aguardada, que é a pavimentação lá do bairro da Rua da Palma. Né? O pessoal da Rua da Palma, portanto, vai ter esse sonho realizado. O pessoal que há muito tempo, né, já pedia, já solicitava da Rua da Palma aí, né? Essa pavimentação que está andando já, né, a passos largos. E dentro de breve a gente vai estar aí. Tem muita coisa boa lá para o pessoal do Piau, viu? A L220 também, que a gente vai estar fazendo ali toda a reestruturação, né? A quadra do bairro Santa Quitéria, que a gente também vai estar entregando, totalmente requalificada. O campo lá do Raposão, que a gente também vai estar lá fazendo. Legal, a iluminação do campo do Capiá. Então tem muita coisa que está chegando lá. O pessoal do Piau está aqui nos acompanhando e a gente manda aquele abraço todo especial. Todo especial. Brasil! É isso aí, cara. Né? E a gente aproveita e manda, já que o Aécio comentou, um abraço também pro pessoal que acompanha pela rádio, né, Xingó, aí, pessoal de Sergipe, um abraço para vocês, Sérgio Panto. Muito obrigado pela grande audiência. O alcance da Xingó é impressionante. Eu fui pra festa do feijão em Senador e Palmeira
inclusive uma festa muito, muito boa, muito organizada. E eu coloquei no rádio, porque às vezes a rádio local transmite, né? Para poder entender qual era a atração que estava passando. E a Xingu FM pega em Senador, que para mim já é uma área já, né, distante. Impressionante o alcance da Xingu. Tranquilo. Quem escuta muito e fala muito bem do prefeito Tiago é o pessoal lá do povoado Capim Grosso, que eu sou lá do povoado. Um abraço. Então vamos mandar um abraço para os nossos amigos aí de Sergipe, pessoal do Capim Grosso que também está nos acompanhando, Poço Redondo, enfim, todo mundo, pessoal que está em Canindé. Grande abraço aqui do Tiago Freitas para cada um de vocês. Você sabe que Alagoas e Sergipe tem essa Irmandade muito forte, então a gente tem muitos amigos aí nessa querida região. Então, aquele grande abraço para todos vocês que acompanham também o podcast do Tiago. E a gente continua falando de temas que dividem opiniões. O mês de setembro é interessante. Nós temos até, inclusive, mais assuntos aqui que dividem opiniões, mas já que a gente está nessa área de saúde ainda, é importante que a gente converse, bata um papo sobre a questão. No mês de setembro também foi o mês da conscientização no tocante à questão da doação de órgãos. O Aécio, inclusive, fez um adendo bem interessante antes de entrarmos no ar, para que as pessoas entendam, né, a questão de doar. Eu sou obrigado, não sou obrigado, é opcional, e é interessante. Essa questão ficou muito em evidência, né, nesse último mês, né, que passamos de setembro, que foi justamente esse mês também, que se falou muito sobre doação de órgãos e tecidos, né, também. E diz que para cada pessoa que seja doadora, ela consegue salvar até 8 pessoas, ou seja, eu acho que coração, córneas, enfim, diversos órgãos que podem salvar outras vidas. E que a gente, hoje, para você ser doador, basta você dizer para algum familiar seu, algum parente, eu sou doador. Então depende desse consentimento da família para ela informar que o desejo daquela pessoa ali que faleceu é ser doadora, para que possa rapidamente correr e fazer a extração dos órgãos, né? Sendo que houve isso ficou muito em alta essa temática por conta do Faustão, né? O Faustão, ele foi transplantado, estava com insuficiência cardíaca e aí se internou e aí viu a necessidade dele ser transplantado. E aí ele passou ali poucos dias, né? Inclusive o pessoal disse que o Faustão tinha comprado o órgão, enfim, não foi. Ele entrou na fila realmente do SUS, conseguiu ter a compatibilidade e rapidamente conseguiu ser transplantado, está se recuperando e hoje está muito bem. Por providência, né? Por providência divina, obviamente, eu creio nisso. E aí eu vi que houve um lobby muito forte do filho dele, né, que é o João Silva, né, que inclusive apresenta também junto com ele, né, tá indo seguindo os passos do pai, e que esteve na Câmara Federal fazendo lá um lobby para que seja implantada, né, uma lei que está sendo falada, de um PL aí que vai ser colocado aí em pauta para que todos nós possamos ser automaticamente doadores. Ou seja, se hoje você precisa dizer que é doador, a família precisa consentir, vai ser o contrário, vai ser o inverso. Para que não seja removido, para que não seja extraído seus órgãos, você tem que dizer assim, não, ele não quer que seja, a gente não compactua com a doação dos órgãos dele. Que eu acho que é um momento muito sensível e nem sempre nesse momento sensível as pessoas vão parar para dizer assim, ó, eu quero que faça doação. Que se a gente faz o contrário, eu acho que quantas vidas vão ser salvas, né? Então essa legislação aí, né, é uma legislação que está sendo discutida, está sendo proposto isso, porque ficou muito em evidência por conta dessa pessoa que é uma celebridade, que foi o Faustão, e aí tem se falado muito sobre isso. Você está por dentro aí dessa temática aí, disso que está sendo discutido, como é que é isso? Não, eu li, né, as notícias que o filho do Faustão foi lá em Brasília realmente com essa pauta. Eu não tenho esse conhecimento por causa da legislação quanto hoje à doação de órgãos. Embora seja advogado, eu nunca me adentrei nessa seara. Mas, até quero pedir para o Jorge contribuir aqui no debate, o ponto crucial é que acontece um fato desse do Faustão, que é uma pessoa muito famosa, né? E aí vem em tona um debate que ele precisa ser esclarecido, né? Então, o Tiago falou que os desastres naturais acontecem para a gente tomar alguma providência. Nesse caso do Faustão, eu nunca vi ser tão comentado, né, a questão da doação de órgãos como agora. Eu acho que foi pela rapidez. Exatamente.
Só que era um tema urgente de ser debatido pela sociedade, né? Assim como as ações do Setembro Amarelo, até porque suicídio é uma política pública hoje, né? O gestor, né? Todos os partícipes políticos, eles precisam estar atentos a essa demanda. E aí eu passo a palavra para o Jorge, porque ele acompanha muito mais as redes sociais que eu, para a gente tentar chegar a um consenso no debate geral do que deve ser ou não permitido na legislação. Você é doador, bicho? Sim. Não, Eu olhei pra. Eu olhei. Não, sou dono. Tá registrado totalmente. agora. Entendeu? Total. Tá registrado. Pegando o gancho do Aécio. Só acho que não tá muito apto para receber uma doação se for o seu pulmão, bicho. Porque esse seu pigarro aí é sempre muito preocupante, cara. Eu acho que eu não venderia pra ninguém, não. Não, leve tudo, mas o pulmão eu não recomendo. Venderia o Mas olha só, mas parece que é mais alérgico do que etc. Aí a gente entra nesse assunto depois. Nessa questão que você falou agora, não, porque teve que ter essa situação do Faustão para que houvesse um lobby e hoje essa pauta fosse discutida novamente. Eu me lembro, se não me falha a memória, que antigamente você colocava no seu RG, em qualquer outro documento que você tivesse, doador de órgãos. Ou não doador. Então, né? Ou não doador. Você precisava informar ali. Eu não sei se vocês lembram da chamada Lei Caroline Dickmann, entendeu? A respeito do vazamento de fotos que seriam pessoais. E a lei já existia, e existia uma punição aplicada para aquela situação. Mas teve que acontecer com uma pessoa famosa para que o debate entrasse em voga e as pessoas percebessem, opa, agora eu vou ter muito mais cuidado com isso aqui, porque existe a Lei Caroline Dickmann. Então, nessa questão, hoje, Tiago, eu acho que tem uma semana, mais ou menos, uma semana e pouca, uma criança foi operada a contragosto dos pais, entendeu? Porque os pais tinham uma visão religiosa, entendeu? Não queria que a criança passasse por aquela cirurgia e a justiça imputou que fosse realizado, entendeu? Então eu acho que é muito mais prático hoje em dia que você tenha todo mundo é doador universal, até que alguém da família contraste com a situação, discorde, entendeu? É muito mais rápido, facilita, entendeu? Você não fica naquela fila de transplantes porque... Então você é a favor que a lei obrigue todo mundo. Total. Assim como também tem que mudar, né, a punição para tráfico de órgãos, né? Que é uma coisa tem uma questão, eu acho que uma das questões que mais levanta a discussão, e sempre foi no início, no passado, e continua sendo, que é a questão religiosa. Nós temos igrejas, linhas de doutrinas que são testemunhas de Jeová que proíbem a doação de sangue. Transfusão de sangue. Transfusão. Então é um tema que está muito na seara de algumas igrejas, de algumas eu acho que é mais especificamente, viu, Jair? Eu acho que é mais realmente essa questão. Existe. Eu vi uma discussão sobre doação de órgãos, que ele usa inclusive o texto de Paulo, né, de uma das cartas de Paulo, que é a questão do dia da ressurreição. Então, aí o cara que estava palestrando alegava que se você doar o coração no dia da ressurreição, você vai ressuscitar como? Então é duvidar do poder de criação de Deus, né? Então é muito complicado, assim, essa discussão dentro de um uma pauta um bem grupo sensível, religioso, entendeu? né? Assim, ou de repente também a pessoa quer que os restos mortais dos seus entes queridos fiquem guardados, assim. Isso. Não sei se é uma visão egoísta ou uma visão sentimental. Carne, né? Então, segundo até o texto bíblico. É um corpo ressuscitado, exatamente. Um corpo espiritual, um corpo... A base, né, do pensamento dos testemunhas, e assim, eu gosto muito dos testemunhas de Jeová, gosto de ver o trabalho deles em campo, entendeu? Às vezes pela manhã eles estão de terno, gravata, passando na casa de todas as pessoas para levar a palavra e a mensagem. Faz um trabalho de é uma valor. Questão sensível, porque assim, o texto base é a respeito de ingerir sangue, entendeu? Porque naquela época em que o texto bíblico foi criado, não se falava em transfusão de sangue, ninguém fazia esse tipo de... Então... é uma maneira um pouco diferente de se ver as coisas. Assim, eu respeito muito, mas mesmo que eu fosse testemunha de Jeová e tivesse algum ente meu que tivesse, obviamente seria uma das coisas que eu não obedeceria. Tiago, um outro tema também, o Jorge sempre cirúrgico em suas opiniões, um outro assunto muito importante. A gente falou muito de Setembro Amarelo, mas o mês de agosto é conhecido assim no dito popular como o mês do desgosto. Mas esse ano... agosto continuou sendo desgosto, e setembro da separação. Que história é essa, Tiagão? Tivemos diversas separações aí, né, de casais.
Será que foi marketing? separaram. Não. Foi marketing, Não, não, né? Vamos lá. Chico e Luísa Sonza se separaram. O que ficou mais conhecido agora em evidência, que a gente vai daqui a pouquinho falar, foi o da Sandy e do. Não é da Sandy do Júnior, não. Da Sandy e do Lucas Isso. Lima. Tivemos a Alexa e o Alexa, né? Porque todo mundo, quando fala Sandy, usa Sandy Júnior pra Sandy dizer. Júnior, como se fosse uma pessoa só, né? A Sandy Júnior, ela se separou do Lucas recentemente. Sandy Júnior. Da família Lima, né? Teve A Sandy Júnior casamento- se separou da família Lima, né? Teve o casamento do Iguinho, né? Da dupla Iguinho e Lulinha. Ó, Pessoal, pelo menos- casamento de Iguinho e Lulinha. Tivemos uma celebridade já desfazendo mal das separações. Essa foi boa, essa foi Olha, boa. MC Guimê e Leste se separaram. Sandy Júnior e família Lima se separaram. Quem foi mais que se separou? Mas a lista é grande. Fizeram até propaganda em Maceió. não Zezé foi? de Camargo e Luciano. O Chico e a Ana Castela e o Gustavo Mioto, o Chico e a Luísa Sonza. Quem mais? Inclusive, como você colocou aqui, a prefeitura de Maceió fez que viralizou, não foi? Colocou um aviãozinho. Tá solteiro, vamos viajar, vamos pra Maceió. Colocou Luísa Sonza, Ana Castela, Alexa, eu acho que Sandy. Mas enfim, rapaz, a Sandy que tinha um relacionamento duradouro, né? 24 anos. 24 anos. E foi para o Altas Horas, né, anunciar a separação delas, mas que, assim, aparentemente tiveram uma maturidade muito grande, né? E eu vi uma declaração dela, ela e ele, né, dizendo que eles continuam sendo melhores amigos, que tem um carinho muito grande, que tem um fruto desse amor, né, que é o filho deles de 9 anos. Então, eu acho que aí é um exemplo, né, aí para outros casais que se bloqueia, que não fala, que faz alienação parental com os filhos contra os pais. Então, ao que me parece, foi um término meio que... Não foi marketing, né? não foi marketing. Não foi marketing, não. Sandy não foi marketing, não. De boa, né? Eles que ainda tentaram fazer acho que há um mês atrás, deles anunciarem, viajaram juntos e tal. Acho que tentaram, né, Jair Ribeiro? Mas assim, eu acho que amor acabou. Eu acho que assim, acho que eles tentaram, enfim, é melhor que seja dessa forma do que ser de outra forma, como foi o caso, por exemplo, aí da Lecha com o Guimê, né? Que teve aquela repercussão grande do BBB, que o Guimê tinha assediado uma estrangeira lá, e aí quando terminou, separou, depois voltou, e aí o pessoal disse, rapaz, a Lecha voltou para dar o troco. Parece que foi com um bailarino dela lá, que faz parte do balé dela, que Aí a fica Lecha feio, realmente... Para você ver. Não, por favor, Tiago, conclua. Não, eu já concluí. Isso a gente vai provocar um pouco os Sonzers, que são os fãs da Luísa os Sonza, Sonzers. que geralmente entram nas nossas Sonzers, postagens, Sonzers. viu? Estamos há 0 dias sem falar em Luísa Sonza nesse podcast. Vamos ser práticos. Vamos entrar pela linha filosófica. Ah. Casamento é algo sério, é uma empresa que você monta com quem é parceiro e vai lhe dar longevidade, ad eterno ou até quando dure. Mas a maioria desses relacionamentos que se separaram, estou excluindo aqui, tá ligado? Aquela cantora famosa Sandy Júnior, tá ligado? E o seu marido Lucas Lima. Mas todos esses relacionamentos são relacionamentos que são motivados pelas redes sociais, entendeu? Que, assim, tem que mostrar amor, tem que mostrar felicidade, a todo momento tem que estar se fotografando, viaja para um canto, tire foto nossa. Então, não existe privacidade. Então, no que não existe privacidade, então, todas as pessoas ficam de olhos abertos para cada um. Aconteceu com o Chico, entendeu? Que para mim foi uma ação de marketing, não acredito nesse relacionamento. E aconteceu com as outras pessoas. Você está totalmente exposto. O cara foi para um programa, para um reality, começa a flertar com uma menina de fora. Então acontece isso. E eu achei muito bonito a maneira, assim, ninguém torce por separação, mas eu achei bonita a maneira como a Sandy e o Lucas terminaram, porque foi maduro, entendeu? E a Luísa, você achou bonito? Marketing plano. Vendeu o produto. Então, o que acontece? Terminaram de uma maneira madura, entendeu? Fizeram ainda uma viagem de despedida, tentaram se reconciliar. Não deu, mas é uma maneira respeitosa que um fala do outro, entendeu? Ninguém tem um A para dizer, ninguém vai falar se é traição, se é isso, aquilo. Aconteceu, parece que houve um consenso. Olha, não dá, vamos continuar amigos da maneira como são, e ok. Queria Deus que todo mundo fosse desse jeito. É muito interessante. Você fez uma observação, a gente falando aqui na separação, mas também houve casamentos e eu vou até começar a estudar por que as pessoas, de forma clara, em neurociência, porque as pessoas absorvem aquele, até um termo de português, né? O cantor pela obra, né? Quer dizer que quando o menino for... Qual dos dois caras? Foi com o Iguinho. Aí ele casou com a Emily, né? Que é de Canindé, ele também é de Canindé. Ela aí o casamento de... Não, assim,
é muito automático, como o pessoal fala, né? Então pega e fala assim, e aí, então foi ontem aí o casamento de Guinho e Lulinha. Aí, né, a gente... Foi Guinho que casou, rapaz. Só Iguinho, Lulinha não casou, não. Não. Mas é muito interessante, são alguns temas. O pessoal que está acompanhando pela rádio já conhece esse nosso padrão aqui. A gente sempre coloca nossos temas de atualidade, coisas que viralizam aí nas redes sociais. E também outro tema interessantíssimo que divide as opiniões foi a gravidez, o Tiago, daquela moça que eu não sei, ela foi diagnosticada com psicopatia, não? Ou foi simplesmente alguém que praticou um... A Suzane Richthofen? Isso. Richthofen não, Richthofen, pô. Richthofen. Não, né? Eu acompanhei os Porque dois filmes imagine, né? documentando, Como mas não tem vi. nenhum tipo de diagnóstico nesse sentido, Não, eu falo acho que no não. sentido de como deve ser Se não tiver, mas ela é psicopata. a né? pessoa, Acho que assim, como o Aécio, direitos de crianças e adolescentes, de repente ela é uma pessoa diagnosticada com psicopatia e ela tem um bebê. Como é que funciona, assim, essa questão? Veja, primeiramente, o Ministério Público ele vai ser ouvido, tá? Ele vai ser ouvido não, na verdade, em casos como esse, há um acompanhamento além, né, da família, né? Vai ver qual é a pessoa que seria responsável, melhor adequada para poder ficar com essa criança, até porque ela foi concebida, né? Ela não chegou a nascer ainda, né? Ela tá grávida? Tá grávida. ela tá grávida. A questão é o seguinte aqui, ó. Qual é a polêmica que tá sendo envolvida, né? A Suzane von Richthofen, que foi aquela jovem que com 18 anos participou do assassinato dos O pais. sobrenome dela é Richthofen. Richthofen. Von Richthofen. Suzane von Richthofen. Alemão, né? Alemão, descendente de alemão. Ela, com 18 anos, se envolveu com um rapaz, e aí, juntamente com o irmão do rapaz, eles arquitetaram a morte, né, dos pais, que foram mortos friamente, né? Eles estavam dormindo e ela facilitou a entrada deles. Enfim, eles assassinaram os pais e tudo indica que foi realmente por motivo torpe, ou seja, ela queria o adiantamento da herança dos pais para viver lá com o cara lá. E aí ela foi presa. Os irmãos cravinhos. Os irmãos cravinhos, né? Daniel e o outro, me esqueci o nome dele, mas enfim, ficou muito famoso esse caso, virou até filme. Já tem muito tempo, né? Virou filme e a mídia sempre ficou acompanhando muito de perto, né? Assim como o caso lá da Isabela Nardoni, né? Então foram casos assim muito célebres que a mídia sempre acompanhou. E aí, inclusive, foi muito criticado porque teve as saidinhas de Dia dos Pais, onde a justiça concedeu. Enfim, a gente concordando ou não concordando, mas a justiça ela possibilita isso. E mesmo ela tendo sido a mandante, né, ela no Dia dos Pais ela tinha esse benefício de sair. Então isso sempre era acompanhado, e quando foi agora recentemente, ela teve a sua liberdade decretada e ela está em liberdade. Não sei se está com tornozeleira, enfim. Mas o fato é que ela se envolveu com um cara que é médico e ela hoje, não sei se ela casou, mas ela tem um relacionamento com esse cara. Ela é universitária, inclusive. E ela parece que está estudando, né, na universidade e tal. E aí ela está gestante, ela engravidou e tá, pelo que me parece, está reconstruindo a vida dela. Ela ainda é muito jovem, porque quando ela foi condenada, ela tinha 18 anos. Então eu acho que ela deve estar com perto de 40. Quando o Jairo me perguntou, eu estava em outro sentido. Eu realmente não estava sabendo que a Suzane von Richthofen tá grávida. É um caso a se acompanhar, mas não é uma pergunta interessante. Mas veja, é uma pergunta interessante. Aí veja, aí a questão é... Eu lhe respondi entendendo que a criança criança qual é a repercussão maior? Porque esse médico, que agora é o atual companheiro dela, pai dessa criança que está no ventre dela, que ainda vai vir a nascer, a ex-esposa dele está entrando na justiça para retirar a guarda da filha, que ele possui a guarda. Entendeu? Da filha, da outra filha, porque a mãe está com medo do que a Suzane pode fazer com a sua filha, que agora vai morar junto com a Suzane von Richthofen, que foi envolvida nisso. E aí a gente lembra do caso da Isabela Nardoni, por exemplo, que houve aquela situação. Então é totalmente compreensível. É compreensível ou não é compreensível? É porque aí
debate fica mais amplo, né? Tem aquela questão do direito ao esquecimento. Tem várias, são várias vertentes. É um caso do cotidiano, mas que envolve muito debate sobre várias questões. É algo para se refletir. Nesse caso da Suzane von Richthofen, essa questão que o Jorge falou, que assistiu 2 documentários, não foi? Tanto a Suzane von Richthofen quanto a esqueci aqui, matou o dono da Yoki. Elise Matsunaga. Isso. As defesas entraram com ações contra as produtoras para não retratarem esses crimes, por conta do direito ao esquecimento, porque ela já estava cumprindo a pena, mas são casos aí, né, de repercussão nacional. Eu vou passar a bola para Jorge, que já tô... O nome é a menina que matou os pais. Matou os pais. Isso. Né? São 2 filmes. São 2 A visão filmes. Você assistiu os 2? Assisti os 2. Um mostra a visão dele e outro mostra a visão dela. Na visão dela, é como se ela tivesse sido influenciada aquilo ali, e na visão dele, é como se ela já tivesse aquele pensamento e ela convenceu ele a praticar aquele ato ali. Tá sendo a terceira parte, viu? Vai sair o terceiro. Vai, ali, né? o que é que foi que levaram? Eles E você vai assistir a terceira parte. Ele não perde, não. Posso perder. E falando nessa já pertinho da gente concluir aqui nosso bate-papo, às vezes nem tão leve, né, Jário Ribeiro? Mas sempre atual, Claro. A pauta hoje está pesada. Pesado. Mas a gente precisa informar aquilo que está acontecendo, né? Aqui no Brasil e no mundo. Houve aí um fato que repercutiu na mídia nacional toda, que foi um caso aí de envenenamento, né? A gente teve uma jovem que estava no centro comercial de Maceió, e aí ela, não sei em que forma ela foi abordada por uma suposta cigana que teria pedido para ler a mão dela. E aí leu a mão dela e teria dito o seguinte, que ela teria pouco tempo de vida. Olha, eu vejo aqui que você vai ter poucas horas de vida ou poucos dias de vida. E deu para ela um presente, que foi um doce, um chocolate. E essa menina chegou em casa, ela comeu esse chocolate, pouco tempo passou, ela começou a ficar com a visão turva, começou a passar mal, e aí ela relatou, inclusive tem conversa de WhatsApp dela com a amiga dela dizendo isso, que teve com a cigana, que a cigana disse que ela teria poucas horas de vida, que comeu um chocolate dado por essa cigana e depois disso começou a passar mal e aí começou a vomitar, enfim, deu entrada no hospital com a visão turva e aí começou a tomar medicação lá e aí daqui a pouco começou a vomitar novamente, enfim, teve lá uma convulsão e chegou ao óbito. Então isso desperta a atenção para a gente, né, desse tipo de abordagem, né? Porque assim, será que ela não foi muito inocente de ter pego algo, né? Às vezes de forma despretensiosa, mas foi de um estranho que chegou com uma conversa estranha dessa e ela comeu aquilo ali, enfim, até que ponto vai a maldade do ser humano, né? Ou de repente essa cigana ela não era uma estranha, ou era alguém que podia fazer um acompanhamento espiritual com ela. Enfim, existem várias linhas de investigação aí, né? E aí você De vê, repente, né, quão vulnerável todos nós estamos. Porque, veja, você receber um presente, você acha que é corriqueiro, uma pessoa tá assim na rua. Jário, rapaz, eu conheço você lá do podcast. Meu amigo, sou seu fã. Aqui um presente, um doce, uma coisa ou outra, você não sabe. Tem umas trends no YouTube de um rapaz que ele faz assim, fecha a mão pra menina e Um entrega presente bombom. misterioso, né? Isso daí também Tem um complicado. presente misterioso, R$1, R$2, Isso, R$5 e o presente Mas misterioso. assim, algo que você vai ingerir, realmente fica o alerta, né? Pra não aceitar. Interessante esse que é o tipo de primeiro conselho que a gente recebe. Nossos pais, É. não aceite nada de estranho. É o desenho animado, Entendeu? os desenhos animados. Então, assim, é complicada essa situação. Então, esse tipo de coisa, né, chama atenção pra gente realmente desconfiar. Desconfie. Se chegar qualquer tipo de oferta de uma pessoa que você não sabe quem é, desconfie. Eu acho que se uma pessoa dessa chegasse pra mim, acho não, tenho certeza, no meio da rua, deixa eu ler sua mão, dizendo, não, minha amiga, obrigado, não quero saber o que está escrito na minha mão, não. Não, e acende também um alerta para essa questão de cultivo de espiritualidade, né? Tem muita gente que possui muitas vezes uma boa oratória, ou leu muito, tem até noções de PNL, de hipnose, enfim, consegue, né, destravar até algumas chaves da comunicação e acaba influenciando as pessoas usando a coisa mais preciosa que eu acredito que as pessoas têm, que é a sua fé em alguma coisa, né?
Nós temos a oportunidade de ter fé em Jesus, de saber que ele é o mestre da vida, mas todos nós temos naturalmente, originalmente, dentro das nossas faculdades mentais, a questão do espaço da fé. E complicado muita gente usar, né, de dons, de habilidades para influenciar pessoas. Tivemos vários casos de uso da espiritualidade de forma criminosa. A gente, você falou agora nessa parte de hipnose, né? Nesse outro final de semana, eu não sei se vocês viram, o Carlinhos Maia, ele faz uma Casa da Parra, né? Ele junta diversos influencers e faz lá uma brincadeira, passa uma semana lá, enfim, produzindo conteúdo e repercutindo, enfim, todo mundo que está ali, um potencializa o outro e o público adora, né? Acompanha muito. E aí tem aquele Pyong Lee, né? Que é Pyong Lee. Não sei se ele é coreano, não sei qual é a nacionalidade dele, mas ele é oriental. Ele é mágico, né? E ele faz hipnose. E aí ele fez uma hipnose lá em grupo. E aí ele fazia uma hipnose e aí quando as pessoas voltavam, e assim, não era fingimento porque você via pela reação das pessoas. Aí ele chegava assim e dizia, Jairo Ribeiro, aí fazia, a partir desse momento você esqueceu o seu nome. Como é seu nome? Aí você ficava pensando assim, você não sabia. Você via pelo semblante das pessoas de que aí chegou no outro, esquecia. Chegava no outro, Ele fez isso no BBB. Jorge. Não, meu nome é Jorge. Aí ele, não, Jorge não pegou, mas em AS, por exemplo, pegou. Em Jorge, por exemplo, pegou. Teve um cara lá, meu irmão, que o cara entrou numa viagem tão grande que ele saiu e ele saiu assim, sério, andando. Eu sou um peixe, eu tô sem respirar, eu tenho que ir pra água. Aí saiu correndo assim, o cara se jogou, meu irmão, duro na piscina. Sim. O pessoal teve que pular, tirou ele duro. E ele ficou ainda meio que entrou assim num. E aí, enfim, como se estado de transe. Um transe mesmo. E aí o pessoal ficou achando que era brincadeira, tal, não sei o que, depois viu que realmente era sério. E aí ele disse, já fiz mais de 7.000 hipnoses, e dentro dessas mais de 7.000 hipnoses que eu já fiz, esse eu acho que é só o terceiro caso da pessoa que entra num transe, não consegue sair. Ele não consegue sair e ele puxa um trauma, e aí ele disse, você viu que ele estava quase chorando, porque ele entra num estado de subconsciente, onde ele vivenciou algum trauma que ele tinha da vida dele, e ele trouxe aquilo para aquele momento. Então, isso é sério mesmo. A gente acha que é brincadeira, que não funciona, que não existe. Inclusive, eu tive um caso, eu já vi na minha frente também, um cara olhar para mim num momento de hipnose e me viu como Fred Mercury. O cara achou que eu era o Fred Mercury, porque ele foi induzido a achar que eu era o Fred Mercury. Você induz uma palavra em uma pessoa de forma hipnótica. Você pode levar a pessoa a ter um surto. A hipnose, ela não é invenção, é uma ciência aplicada. Com certeza. E agora, na verdade, ela se transformou no que nós conhecemos como PNL, Programação Neurolinguística. Então é tudo científico, é tudo programado, né? E a gente vê muita gente usando a própria música, usa muito de PNL. Hoje, os grandes apresentadores, os caras que fazem... a gente tem um Tony Robbins, que é um cara muito sério, que trabalha com PNL há 20 anos e hoje é uma das maiores autoridades da PNL. O lance da hipnose, ela é muito utilizada para, por exemplo, a psicologia usa muito ela para curar de traumas. A ideia é essa. Que as pessoas têm que nem sabem que tem aqueles conteúdos em si internalizados. E faz a regressão. Que faz a regressão, que ele leva aquilo ali para a vida dele e aquilo ali repercute numa pessoa, muitas vezes até idoso já, e tem um trauma de infância que ele não se recorda, mas está lá no subconsciente dele. E queira ou não queira, é algo bom. A gente se auto-hipnotiza muitas vezes, né? Um exemplo, a Maitê, né, na oportunidade que ela estava cantando, a gente entra num estado que a gente se auto-hipnotiza, você se auto-hipnotiza, os nossos filhos, a gente se auto-hipnotiza com uma música, com uma imagem, com um quadro, com uma situação. Então a hipnose é muito boa, foi criada para o bem, né? Para o bem. O próprio Freud, ele abandona a hipnose porque ele acha que ele acreditava que a associação livre era uma forma de auto-hipnose também. O Pyong fez no BBB, mas ele avisou até pra produção que hipnotizar a turma, todo mundo se separou assim num grupo e foram lá hipnotizados, justamente porque podia ser um caso de ser desclassificado do programa, né? Utilizando um recurso desse. E aí a gente volta pra cigana, pode ser que, quem sabe, uma situação dessa, Thiago, aconteceu uma hipnose e ela entrou num estado de... Tem pessoas que falam que hipnose
tem pessoas não. Eu vi o Silvio Santos uma vez falando sobre hipnose. Que ele tinha recebido um alerta, não. Ele estava conversando com um rapaz que hipnotizava. E ele disse que o primeiro passo para a hipnose ela ser bem sucedida é a pessoa acreditar que Sim, pode ser Que pode ser hipnotizada. hipnotizado. Porque a nossa mente ela já está totalmente bloqueada para algumas coisas. Só que a arte do convencimento de quem está hipnotizando, ela vai ali introduzindo aquele tema e você meio que vai abrindo a mente, que você pode ser hipnotizado, que você pode realmente ser, né, enfim, manipulado. E aí é o primeiro elo da corrente para a hipnose ser bem sucedida. E aí, se a gente for entrar nesse tema de hipnose, a gente vai entrar em parapsicologia, e aí a gente vai falar de milagres que não foram milagres, e a gente tá finalizando Isso aqui. é pauta para um próximo podcast do Thiago. Interessante, a gente Não, depois levantar esse debate aqui. Rapidinho, Jairo. É porque falou sobre a questão da transfusão das testemunhas de Jeová, né? O STF tá para decidir sobre esse tema, né? Vai ser um tema de repercussão geral. Foi até com um paciente de Maceió. Eu tava vendo aqui quando vocês falaram, eu vi, rapaz, será que tem julgado a respeito sobre isso, né? E tá para ser julgado aí essa questão, né, do direito de autodeterminação das testemunhas de Jeová de submeterem-se a tratamento médico realizado sem transfusão de sangue. Já tivemos problemas, né? Já tivemos muitos problemas com essa questão aí. É algo muito polêmico, mas isso tudo também é tema para um próximo podcast do Thiago. Então vamos colocar isso já em mente aí para a gente trazer isso aqui. Esse assunto dá muito pano para manga. E esse aí que você falou aí da parapsicologia, da hipnose, enfim, eu acho que é tema para um podcast todo. Então vamos até ver, Jair, o caso da gente trazer um especialista. Claro, parapsicologia pra é incrível. conversar Que aqui com a gente, explica isso fenômenos assim que são milagres, né? muito Pra bacana alguns. e gera muita curiosidade pra gente. Mas enfim, quero aqui agradecer mais uma vez, Jairo Ribeiro, sua participação de sempre, nosso amigo Jorge McFly, nosso estreante aqui, Aécio, também boa participando, participação. trazendo aqui mais uma mente pensante para estar aqui fazendo esse bate-papo leve Inclusive, e atual. nos ajudou bastante nessas questões de direito, né? Que é algo que a gente sempre se provoca aqui. Verdade. E olha que ele entrou pegando a pauta agora, entendeu? Tanto que eu nem sabia que a Suzane estava grávida. E eu entendi errado a sua pergunta até. Mas enfim. Obrigado, viu, prefeito, pelo convite. A gente que agradece você ter atendido, né, o nosso chamado. Certamente você vai estar presente aqui em outras oportunidades aqui também com a gente. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do podcast do Thiago, esse bate-papo leve e atual. Na semana que vem tem mais podcast do Thiago, fazendo aí aquele giro da semana, trazendo os assuntos que são notícia em Alagoas, no Brasil e no mundo, como você está sempre acostumado. Então, mandar aquele grande especial para você que está acompanhando pela internet, você que também está nos ouvindo aí pela rádio. Semana que vem tem mais podcast do Thiago. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Valeu. Valeu.